A Novo Tempo, ela me surpreendeu. Por exemplo, ela é uma TV focada num objetivo, eu entendo, pelo que eu tenho visto. E ela foca na volta de Jesus. É básico isso. Então, assim, ó, todos que creem nisso, né, podem nortear sua vida por aí. E vendo a TV, tu vai enriquecendo cada vez mais tu vai ficando assim, ó, mais cheio do Espírito Santo e cheio da palavra do Senhor. Para mim, a TV Novo Tempo me trouxe esperança de que as coisas podem ser melhor, que existe um Deus verdadeiro e que Ele vai suprir todas as nossas carências, né? Sejam elas quais forem. Nós estávamos em casa assistindo televisão, mais o Ivan. No período da noite ele acabava ficando um pouquinho mais tempo no sofá assistindo televisão. E aí nessas oportunidades ele acabou zapeando o canal e começou a assistir a Novo Tempo, né? Ele assistindo a Novo Tempo, aos poucos ele me comentou, tem um canal bacana, dá uma olhada, enfim. Na oportunidade eu tinha saído do meu outro emprego, né? E comecei a assistir então a televisão e de fato assim todas as programações eram maravilhosas, iam nos atendendo, né? O que era importante da parte da saúde, de como cuidar dos filhos, de como cuidar da casa, né? O conhecimento bíblico aprofundado, né, da palavra de Deus. Nós éramos de uma outra denominação já há 10 anos e num curto período de 2, 3 meses assistindo a programação eu adquiri muito mais conhecimento de Jesus do que de fato Ele queria para nós do que em 10 anos, né? E isso cada vez mais foi nos trazendo para perto, né? O diferencial foi o pastor Luiz Gonçalves, né? Pastor Luiz Gonçalves. Aqui, ó. Ele é um canhão na TV. Quando ele dispara, quem tá na frente treme. Se o cara parar para ouvir o que ele tá falando, a pessoa não resiste. Ela vai ouvir até o fim. E um assunto chama o outro, porque ele tem uma orientação assim, início, meio e fim. São 3 blocos do programa dele, né? Início, meio e fim. E depois no fim ele faz a gente sentar e vem mais para perto, vai para perto da câmera. E assim tu foca mesmo no que ele tá falando aqui, ó. É tudo de bom. Não tem como resistir ao que ele fala. Depois eu fui escutando o Ivan Saraiva também. E o outro, aquele no sábado de manhã, como é que é? O Kleber. O Kleber. Aqui o Kleber também é demais, né? Aí aquele outro, o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, aquele é demais também. E depois o Lanza também, que ensina, né? Foi assim. A gente pegou. Diante de todo esse conhecimento, eles não tiveram mais dúvidas do caminho a seguir. Então, quando Ivan Saraiva no Está Escrito lhes convidou a conhecer uma igreja, eles decidiram pesquisar. E qual não foi a surpresa ao descobrirem uma a apenas 2 quadras de casa? Eu comecei a pensar, mas onde é que será que é essa igreja, né? E aí, assistindo o pastor Ivan Saraiva, ele em algum momento ele cita, né? Entre no site e encontre uma nova, né? Encontre uma igreja. E ali, por surpresa, eu disse, tem uma igreja na minha rua, eu nunca vi. Aí, automaticamente, peguei a coleira do Boni, né? Que é o nosso mascotinho da família. E nós saímos, então, para ver onde é que era essa igreja, né? E a surpresa que eu tive, então, que a igreja ficava muito próxima da minha casa. E a partir de então foi cada dia mais se aproximando de Deus, ouvindo a palavra e conhecendo novas pessoas. Eu acho que o próprio estilo de vida que a gente acaba adquirindo, né? E alguns conhecimentos que eu não tinha, como a guarda do sábado, por que a gente, né? O que significa o sábado, por que a gente guardar o sábado, um estilo de vida saudável, da gente ir mudando a nossa alimentação, que é muito importante, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como é que Deus vai agir, como é que eu vou servir, né? Para poder estar buscando almas, ganhando pessoas, enfim, que consigam também ter esse novo estilo de vida se eu não me cuidar, né?
Então eu acho que é bem obra do Espírito Santo, de Jesus mesmo, né? Que ele começa a trabalhar dentro da gente, mudar a nossa percepção de alimentação, como cuidar de um filho, de um esposo, no trabalho, com os amigos, né? E fora a própria receptividade da igreja que não tem igual, né? É um meio social saudável, bacana. Nós participamos no final de semana passado do encontro de casais, superou qualquer expectativa. Acho que quem um dia for convidado, não deixe de ir, é muito bacana. É um conhecimento assim gigantesco para um casamento feliz, né? Mas com esse suporte que a gente tem de pessoas nos auxiliando e com conhecimento, isso vai abrindo a nossa mente. A gente vai vendo assim, como é que eu tenho que me comportar com relação a isso, eu tenho que ser mais tolerante, onde eu tenho que ser mais, onde eu tenho que ser menos, né? Aprender a olhar o outro de uma outra forma, né? Das dificuldades e não apontar só os erros. Coisas desse tipo assim que a gente percebe que Jesus vai dando orientação, né? É que eu acho que antes a gente vivia em cima de uma expectativa falsa de conhecimento, né? E na igreja nos satisfaz os ensinamentos, né? Me satisfaz, me mostra o caminho e eu sigo o caminho e funciona e dá certo. Deus realmente ele é vivo e realmente ele faz a diferença na minha vida. E eu acho que a gente acabava sendo muito focado, né, na parte de prosperidade, né? E não se tinha uma reverência com Deus, né? A gente acabava aprendendo que a gente tinha que fazer coisas e que Deus atenderia os nossos pedidos, né? Mas Deus ele não é o gênio da lâmpada maravilhosa que a gente esfrega e ele nos atende, né? É conforme a vontade dele, porque ele tem visão para poder nos dizer o que é o melhor para nós, né? E era isso que me faltava, né? Faltava essa reverência, esse temor a Deus de fato e de verdade, né? Saber que ele é um parceiro meu, que ele é meu amigo, que ele quer o melhor e não como eu quero que as coisas aconteçam, né? Eu acho que isso foi a maior mudança que eu tive na minha vida, de entender que as coisas não são como eu quero e como ele quer. E com isso, quando a gente identifica, né, e deixa ele tocar na gente, é uma mudança enorme. A gente começa a ter paz, a gente começa a entender o porquê das coisas e a gente começa a ter, aos pouquinhos, disciplina, né? Hoje eu digo que eu estou engatinhando, né? Tem um longo caminho a percorrer, mas eu sinto que todos os dias ele está me transformando, né? E não tem coisa melhor do que isso. Acho que esse, para mim, foi a maior mudança, né? Se aproximar de Deus, ter esse conhecimento e saber que ele é nosso amigo. E surpresa nossa, nós um dia estávamos na igreja num sábado de manhã, parece o pastor Luiz lá, pá. Simplesão assim, como ele é assim na TV, ele nos falou assim, a gente se cumprimentou como se a gente se conhecesse pela TV e ao vivo. É impressionante. Então hoje eu vivo esperando a volta de Jesus, né? E querendo o máximo possível levar a palavra de conforto, de alegria para as pessoas, para que elas também tenham esse sentimento, né, de que Jesus vai voltar e ele vai nos levar para um mundo melhor e essa guerra, essa batalha espiritual vai terminar um dia.